Amostra feita com 3 fios da Industrial 228. Agora eu vou deixar descansar, não vou passar, vou deixar ela descansar, que é o tempo de encolhimento dela, tanto em comprimento quanto em largura. Depois, medir, calcular para começar a peça. A regulagem que foi feita aqui é regulagem 6, mas isso depende de máquina para máquina. 3 fios para mim, em regulagem 6, está uma malha firme, boa para calça. Então, é nessa regulagem que eu vou fazer. Testei antes uma regulagem maior, não me agradei, o trabalho ficava muito mole, mas isso cada máquina vai testando, fazendo uma amostra. Quando achar a regulagem adequada, faz a amostra e deixa descansar para daí calcular. Aqui comecei, então, com todos os pontos enroladinho, teci 36 carreiras para fazer o acabamento em cima do cos. Por que tão largo? Eu vou passar 2 elásticos finos dentro e fazer uma costura bem na metade desse acabamento e passar um elástico em cada lado. Eu acho que fica mais firme fazer com 2 elásticos do que um largo. Porque o largo, se você não fizer nenhuma costura nele, ele acaba enrolando e daí acumula dentro do cos. Isso não fica muito bom na medida que a pessoa vai usando. Então, eu prefiro fazer uma costura à máquina ou à mão, também daria para fazer um vai e vem de pontos, seguindo uma linha reta, e colocar 2 elásticos finos. Caso um deles estoure, é fácil de consertar. Caso a pessoa que vai usar ache que está muito apertado, também ela consegue soltar e ela mesma consertar. Se você costura o elástico, já fica uma complicação maior para quem precisa usar e tentar arrumar por conta própria. Então, eu uso fazer assim. Fiz o elevado do gancho, a cada 10 carreiras, a cada 2 carreiras eu elevava 10 pontos. Então, foram feitos 4 centímetros. 4 centímetros? Vamos medir aqui. 4 centímetros de elevação de gancho na parte traseira. Teci, descontei as carreiras da barra do cos e teci mais 110 carreiras. Agora, medindo, eu tenho que deixar descansar um pouquinho. Medindo bem no centro, eu vou ter a altura até o quadril, que é aquela primeira marcação que nós temos para saber quando começar a fazer o aumento do gancho. Chegou na minha hora, começo a aumentar. Uma parte eu fiz aumentos, elevação aqui, então essa parte vai ser a do gancho traseiro. Então, a minha esquerda eu vou aumentar a cada 4 carreiras 1 ponto. A minha direita, nessa parte da calça, eu vou aumentar 1 ponto a cada 2 carreiras. Esse vai ser o meu aumento de gancho. 4 carreiras na esquerda, 2 carreiras na direita. Até quando? Até completar a altura do gancho, que nós já sabemos dessa cliente aqui, era 28 centímetros. Então, quando chegar em 28 centímetros, eu termino o gancho. O aumento é interno. Eu vou passar o ponto com o transportador de 3, eu vou passar o ponto pro lado e pegar na laçadinha. Por que eu faço interno? Facilita a costura e fica um detalhezinho mais bonito. No lado de cá, a mesma coisa.
Aproveito e marco a quantia de carreiras para não me perder na próxima perna. Felizmente, o tipo de malha e a medida da pessoa coube na minha máquina em 2 panos apenas. Essa vai ser uma perna, então vai ser traseira e a dianteira no mesmo pano. Então, eu vou fazer apenas 2 panos aqui. Desconto 0 o marcador para saber quantas carreiras exatas eu faço de gancho. Lado esquerdo, por enquanto não mexo. Lado direito a cada 2 carreiras. E assim eu vou fazendo até terminar o meu gancho. Cheguei em 24 carreiras, aumentando para o gancho. Agora, meço, porque pelas minhas contas já deu a quantia de 28 centímetros. Eu deixei ela descansando, dei uma puxadinha, deixei ela descansando um pouco, porque a malha muda em sair da máquina simplesmente e depois de descansada. No gancho das costas, eu tenho uma quantia razoável, mas eu ainda vou fazer um aumento, puxando mais 4 agulhas e enrolando. Esse aumento que eu dou aqui de 4 agulhas é porque não deu a quantia de pontos suficiente para o gancho dessa pessoa. Quem tem o bumbum mais saltado, mais pontos precisam ser aumentados. Quem tem menor, menos pontos. Às vezes, só com o aumento de 1 ponto aqui que nós fazemos, já é o suficiente. Mas no caso dessa, não é. Então, aumento 4 de uma vez só em forma de enroladinho. Faço mais 2 carreiras. Sempre que aumenta o ponto dessa forma, preciso erguer para ele trabalhar, senão não dá. Como eu marquei 26 carreiras, 24 carreiras para gancho, agora 0. Vou fazer 10 carreiras, 2 já tinham sido feitas, 10 carreiras e começo a diminuir. Aqui a quantia de diminuições varia dependendo do modelo que tu quer. Se é uma calça mais larga, tipo pantalona, eu não diminuo tantas vezes, tantos pontos abruptamente. Eu diminuo menos. Tenho que calcular pela minha amostra, aquela amostra que nós fizemos no começo. Pela minha amostra, eu tenho que ver quantas carreiras eu vou ter até o final. Aqui a pessoa tem 100 centímetros, 1 metro de comprimento, desde o gancho em cima, que foi medido, ela em pé, desde o gancho até a barra embaixo, barra já feita, com um metro. Então, eu calculei quantas carreiras eu vou fazer para atingir esse 1 metro. A partir daqui, eu vou diminuindo. Calculo quantos pontos eu vou ter que diminuir. Não tenho base de como fazer isso. Pega o gancho de cima, pega o cos de cima, dobra ele pela metade e veja mais ou menos se essa é uma quantia razoável para você ter na tua base de perna, lá embaixo, perto do calcanhar. É grande, é pequeno, é muito grande? Dobra um pouquinho. Veja se está o suficiente. Dobra um pouquinho mais, é muito apertada? E vai calculando. Quantos pontos você tem nesse total aqui? Ah, tantos. Veja quantos pontos você tem aqui em cima. Então,
Quantos pontos tinha? Tantos. Digamos que tenha dado essa quantia de pontos aqui o suficiente para finalizar a tua perna lá. Olha a quantia que você vai ter que diminuir. Então, é essa quantia que você vai ter que acumular, ou que vai ter que diminuir ao longo de tantas carreiras. Certo? Se a tua perna é mais larga embaixo, digamos que tenha essa quantia aqui, o suficiente para a perna embaixo, então são menos agulhas que você vai diminuir ao longo de tantas carreiras. E assim você calcula de acordo com o modelo e de acordo com a pessoa que você tenha a calça para fazer, certo? Eu vou fazer diminuições internas também, usando o transportador de 1, sempre transporto uma, acumulo uma e 2 na lateral para costura. Primeira diminuição minha vai ser na carreira 10. Com o meu esqueminha do lado, porque uma perna tem que ser igual à outra, né? Mesmas quantias de carreira, mesmas diminuições, mesmos aumentos, tudo mais. Só varia o lado da frente com o das costas, que daí inverte. Mas eu anoto todos os passos que eu estou dando, porque eu vou fazer diminuições não parelha, não na mesma quantia. Agora eu fiz 10, depois eu vou fazer 6. Então, cada vez eu anoto as minhas decisões, as minhas carreiras. Até 40 carreiras eu diminuí a cada 6 carreiras. Depois eu diminuí a cada 5. E agora, restando 95 pontos na máquina, eu tenho 200 carreiras. Eu vou seguir reto, porque chegar muito próximo à barra, afunilando demais, não é o que essa cliente queria. Fazendo a segunda perna, já fiz a barrinha do cos, zerei o marcador de carreiras. Fiz uma carreira para a esquerda, agora elevo a metade da perna, que é parte da frente, coloco o carro em suspenso. 2 carreiras, ergo 10 agulhas no lado dessas que estão em suspenso. Eu aqui estou erguendo 10 porque a quantia que eu fiz na outra perna foi razoável e é assim também. Isso vai me dando uma elevação lenta do gancho da parte de trás. Cheguei no final, tiro do suspenso. Aqui já me deu uma quantia maior de carreiras do que aqui. Essa é a parte das costas. A outra perna nós fizemos no lado de cá. Agora, sigo até 110 carreiras. Chegando em 110 carreiras, desmarco todas as carreiras no marcador, começo o aumento. Aumento na parte das costas a cada 2 carreiras. Aumento na parte da frente a cada 4. É um aumento interno. Então, pego o transportador de 3 ou 4, maior que de 2, porque senão o 2 ainda ele fica muito justo. Passo uma agulha para o lado. Apanho a alcinha da carreira anterior e formo o ponto, para não fazer o buraquinho. A outra perna já foi feita, então eu sei que eu tenho 24 carreiras para fazer esse aumento aqui. Vou fazendo a cada 2 na esquerda, a cada 4 na direita. Cheguei em 24 carreiras e já terminei de fazer os aumentos do gancho. Só que na parte traseira eu ainda fiz um aumento abrupto de 4 agulhas para fazer o gancho maior ainda.
Então, eu enrolei mais 4 agulhas na lateral. Ainda bem que a minha perna coube aqui, né? Porque estou bem na lateral da máquina. Agora, desmarco todas as carreiras, zero marcador, faço 10 carreiras. Isso porque eu fiz a mesma coisa na outra perna. Para começar a diminuição, diferente dos shorts que já faz em seguida, eu vou fazer 10 carreiras e depois começar a fazer as diminuições. Quarenta carreiras, da agora em diante eu vou fazer uma diminuição de 1 ponto de cada lado a cada 5 carreiras. Isso até eu completar aqui no meio a quantia de 95 agulhas. Até 200 carreiras eu consigo chegar em 95 agulhas. Depois eu sigo reto, completando 1 metro conforme a outra perna, a mesma quantia de carreiras que eu fiz na outra, porque é bom sempre marcar. E não só marcar num papelzinho, marcar num caderno para ter uma ideia para as próximas calças em malha desse mesmo tipo. Eu não preciso ficar calculando tanto, nem me bater tanto para achar a quantia, certo? Eu vou fazer isso e depois eu mostro a calça em pedaços e montada. Então, depois que eu terminei de fazer as diminuições a cada 5 carreiras na lateral, eu vou seguir até completar a quantia que fiz pelas contas. Eu tenho que fazer 300, mais ou menos 320 carreiras até o final, desde o gancho, né, só a parte da perna, desde o final do gancho até a barra. Esse foi o cálculo que foi feito pela amostra, mas mesmo assim a gente confere para ver se deu mesmo a medida. Depois que eu fiz as carreiras, meço no centro, deixo descansar um pouco a malha, meço no centro. Se deu, ainda deixo uma quantia para barra, mais ou menos umas 14 carreiras para barra. Eu vou remalhar, não vou tirar com linha de outra cor para costurar. Eu vou remalhar, que daí se a pessoa quiser baixar ou elevar a barra, ela consegue fazer isso depois. Não precisa vir trazer na tricoteira para fazer esse ajuste, certo? Então, eu vou chegar em 320, medir. Se deu certo, eu remalho. Aqui, então, o gancho das costas, o elevado e o gancho da frente. Duas pernas iguais, com exceção da parte invertida que a gente faz o gancho. Costuro primeiro a parte de trás e da frente e depois o entrepernas. Depois que eu tenho feito a costura do gancho, eu passo uma costura na máquina de costura normal. Eu passo uma costura reta bem no meio dessa parte do cos, onde eu vou colocar o elástico, 2 elásticos finos. Depois eu acerto a barra, o comprimento da barra. Eu não vou passar essa malha
porque ela já está numa textura boa e eu não quero que ela afine muito. Quando a gente passa, ela costuma afinar. A calça não tem grande mistério, a única coisa que tem que se observar são as medidas de altura de quadril, altura de gancho, comprimento e a medida de quadril. Observado isso, faz-se a amostra, calcula-se e tece. Depois é só costurar, certo? Aqui conseguimos fazer em 2 panos, uma perna de um lado, outra perna do outro. Caso não pudesse, por causa da medida, teria que ser feito em 4 partes, mas essa aqui deu. Depois de costurada a parte do gancho, eu fiz a costura em máquina de costura normal, uma costura reta em ponto bem largo, entremeio esse cos, porque nós vamos passar 2 elásticos. Esse é o elástico número 1, ele é resistente, é bom, é melhor do que o elástico largo no meu modo de ver. Então, como tirar a medida do elástico? Pego o elástico sem puxar, o elástico normal, coloco na peça. Aqui deu uma largura. Dobro ele. Aqui eu tenho o elástico para a circunferência dessa cintura, certo? Seguro as 2 partes juntas. Dobro mais uma vez, ficando 4 partes do elástico presas na minha mão. Não cortei nada ainda. Seguro nessa outra extremidade, sem puxar, e largo essa primeira. Uma dessas partes eu elimino, ficando apenas 3 partes do elástico que me davam a circunferência desse cos. Eu marco aqui com a caneta, depois eu corto. A caneta não quer escrever. Vamos lá. Aqui eu tenho a medida do elástico ideal para essa calça. Eu costuro ele, passo por dentro, deixei já um buraquinho na parte traseira. Eu costumo deixar o buraquinho na parte traseira sempre para fazer a emenda. Passo a parte de cima, coloco um, e a parte de baixo eu coloco o outro, 2 do mesmo tamanho. Se a pessoa acha que está muito folgado, ela mesma pode abrir ali e apertar. Se ela acha que está muito justo, ela abre ali e consegue trocar o elástico também, se ela quiser. Então, essa é a forma que eu faço do cos das calças. Eu vou colocar agora os elásticos e depois, quem tem uma etiqueta, é bom sempre colocar uma etiqueta na parte de trás para indicar qual é o gancho maior, porque às vezes a pessoa, na pressa de vestir, acaba fazendo o contrário, vestindo à frente, e isso não é bom quando a gente está com pressa. Enfim, aqui está a calça costurada. Ela ficou uma calça boa, firme, grossa. Eu ainda vou pesar, porque uma inscrita me pediu quanto pesa, quanto de lã vai numa calça assim. Então, eu vou pesar e já mostro. Um detalhe também, essa ficou uma calça com a perna mais ajustada, grossinha na coxa e depois mais ajustada. Caso o modelo, caso a cliente queira mais larga, eu não faço tantas diminuições como foram feitas aqui. Eu fiz até a carreira número 200 diminuições a cada 5. Se eu quisesse uma perna mais larga, eu diminuiria menos. Em menos pontos, a mais carreiras. Então, a cada
8 carreiras, por exemplo, cada 10 carreiras. Daí eu faria uma calça com a parte mais larga da perna. E, para evitar, minimizar o efeito joelho, porque calças de lã fazem joelho, sim. Eu faço uma costura em máquina de costura reta aqui. Eu dobro a calça, alinhavo, dobro a calça na metade, onde fica a metade da parte da frente, e faço uma costura reta, seguindo até embaixo. Não muito larga. Um ponto já é o suficiente. Para evitar o efeito joelho, eu dobro a calça, ajustando as duas costuras de perna. Na parte da frente, eu alfineto primeiro, depois eu faço um alinhavo nessa costura. Costumo fazer a partir de um palmo do cós a costura. E passo uma costura reta até embaixo. Essa costura que costuma se dar, essa o cliente não quer, mas essa costura que costuma se dar aqui, eu faço só na frente. Caso queira, também dá para a parte de trás. Ela minimiza um pouco o efeito joelho, porque quando a pessoa senta, a calça cede, depois ela levanta, a calça não volta à forma normal, ela fica com o joelho mais proeminente. Então, só o formato do joelho aqui na calça fica proeminente. Isso não fica muito bom. A mesma coisa quando senta demais, fica muito tempo sentada, forma o formato do bumbum ali. Então, essa costura ajuda a diminuir um pouco esse efeito joelho. Então, quanto pesa uma calça? Essa deu 310 gramas. São 3 fios, malha lisa. Essa calça tem 106 de quadril, 100 de comprimento, 1 metro de comprimento. Equivaleria a dizer que ela é uma tamanho M. Eu não gosto muito da denominação P, PP, M, G, GG, extra, não sei o que. Eu prefiro tirar medidas. Mas, para ter uma ideia, tamanho M, nesse tipo de malha lisa, com 3 fios da Industrial 228, ela pesou 310 gramas. Eu não gosto muito de trabalhar com lã de novelo para fazer calça, porque eu acho que gasta muito, ela consome muito e fica mais grosseira. Eu prefiro a industrial. Quando se faz malha lisa, eu prefiro uma regulagem mais apertada, porque a calça, a tendência dela é ceder, a malha cede. Então, uma calça que tenha uma presença maior, a regulagem é menor. Isso consome mais lã. Então, tudo vai do tipo de malha que você vai fazer. Se é uma malha canelada, se é uma malha trabalhada, outro tipo de trabalho. Mas, em geral, 310, 350, 400 gramas, mais ou menos, é o que gasta de lã industrial para calça. Ok? Lã de novelo é outro tipo de rendimento, ela rende diferente da industrial e custa mais. Então, eu prefiro trabalhar com a industrial. E também, se a cliente traz a lã, aí você diz, olha, mais ou menos isso, não tem uma base, uma ideia bem certa do quanto gasta, porque isso depende da medida, do tipo, do modelo e da malha que você vai fazer, certo? Então, essa é a nossa peça para hoje. Bom trabalho!